Você ficou com medo que a variante de Manaus do coronavírus chegasse até a sua cidade? Não precisa ter medo, ela vai chegar. Eu sei que esse parece um conselho meio contraintuitivo, a gente quer se tranquilizar pensando no contrário, né? Não, Daniel, não pensa nisso, bate na madeira, vira essa boca pra lá. Mas a verdade é que uma das melhores maneiras de a gente se tranquilizar com relação a alguns eventos é entender que eles são inevitáveis. Essa não é uma ideia minha, essa é uma ideia que vem de um filósofo chamado Sêneca, um dos expoentes, um dos maiores filósofos de uma escola chamada estoicismo, né, os estoicos. E o Sêneca, ele dizia um pouco isso mesmo, olha, algumas coisas são inevitáveis, algumas coisas elas são da vida e não adianta a gente se lamentar por aquilo que a gente não consegue evitar. Uma vez um amigo do Sêneca escreveu para ele, e daí que vem esse conselho que eu dou sobre a variante de Manaus do coronavírus. Um amigo dele escreveu e disse o seguinte: Sêneca, rapaz, eu tô aqui num processo, tô sendo ameaçado aqui de perder tudo que eu tenho, de ser desterrado, né, de ser expulso aqui da minha cidade. Que conselhos você me daria para eu me tranquilizar? E aí o Sêneca escreve para ele dizendo: olha, você tá, né, me perguntando como é que você pode se tranquilizar, e algumas pessoas vão te dizer assim, ó, não pensa nisso, né, pensa que não vai acontecer, etc. Eu vou dizer o contrário. A única maneira de você se tranquilizar é pensar que já aconteceu. Dê como certo aquilo que você teme. Mas por quê, né? O que acontece? Por que o Sêneca faz isso? Ele é cruel? Ele é sádico? Ele quer que o amigo dele sofra? Não. Porque, na verdade, quando alguns eventos não estão no nosso controle, sobretudo aqueles que parecem meio certos de que vão acontecer, meio inevitáveis, e a gente fica querendo negá-los para nós mesmos, é isso que traz sofrimento. Né? Você fica assim pensando, não, eu não vou... eu não vou pensar nisso, isso não vai acontecer, bate na madeira, vira essa boca pra lá, pensa positivo, isso não vai acontecer. Só que o seu cérebro tá por trás, vendo o noticiário, vendo as evidências, analisando o cenário, e queira você pensar nisso ou não, seu cérebro está dizendo, ó, vai acontecer, e você fica lá lutando, não, não vai acontecer. Vai acontecer, gente, tá claro que vai acontecer. Não, não vai acontecer. E isso traz muita angústia, isso traz muito sofrimento. O que aconteceu aí nas notícias recentes falando da variante de Manaus do vírus, muitas pessoas preocupadas, com medo, como é que vai ser, e se esse vírus chegar, e se essa variante se espalhar, e etc. Não é e se, né? Quando? Porque se é uma cepa viral mais infectante que se transmite com mais facilidade, é óbvio que ela vai passar na frente das outras e vai acabar dominando aí o cenário e vai acabar sendo espalhada como a variante principal aí do coronavírus. Então, não é uma questão de si, mas uma questão de quando que isso vai acontecer. A gente não precisa ficar preocupado, meu Deus, como é que eu posso evitar? Será que isso vai acontecer? Não tem como evitar, não tem como bater na madeira, nem virar essa boca para lá. Isso vai acontecer. Mas como é que isso pode ser tranquilizador? Vamos voltar lá para o Sêneca. O que ele dizia para o amigo dele? Olha, não finge que isso não vai acontecer. Pensa assim, ó, tá bom, aconteceu. E aí? Porque quando a gente fica negando a realidade, quando a gente fica fugindo da realidade, querendo não pensar, a gente deixa de antever possibilidades de ação. Né? E porque a gente fica pensando assim, não, isso é insuportável, eu não quero nem saber porque eu não daria conta. E aí o Sêneca fala, não, para com isso, pensa comigo aqui, ó, você perdeu seus bens e você foi desterrado. O que acontece quando você chega lá? Como é que você vai sobreviver? Quem disse que você tem que viver na terra em que você nasceu? Quem disse que você tem que comer a comida mais cara e quem come a comida mais barata não tem direito à vida, enfim, não consegue sobreviver? Então ele vai levando o amigo nesse raciocínio, dizendo que, olha, em vez de ficar fugindo do pensamento negativo e sofrendo com essa fuga inútil, pense com você mesmo como que você sobreviveria e como você poderia viver e viver bem nesta situação que você tanto teme. Tá bom, aconteceu a situação e aqui a gente pode aplicar
para nossa vida, a gente pode aplicar para o coronavírus mutante em Manaus, variante Manaus. Tá bom, chegou em São Paulo, chegou no Rio de Janeiro, chegou em Tapicerica da Serra, chegou em Xeramobim, chegou na minha cidade. Não vou temer que esta variante chegue. Vamos pensar que ela chegou. O que eu faço então? Quando você pensa assim, você já primeiro tira uma carga, né? Deixa de gastar uma energia gigantesca, que é aquela batalha de tentar negar o pensamento, de tentar negar a realidade, né? Que é o que a gente espera que vai acontecer. E assim como o amigo do Seneca começou a pensar, tá bom, vai, eu posso ser feliz em outra cidade, eu posso comer comidas mais baratas, eu não preciso de uma cama luxuosa para dormir, e começou a se tranquilizar, nem sabendo se ia acontecer ou não ia acontecer. A questão mais não era se ia ou não perder tudo, ser processado e ser derrotado naquele processo, mas como tocar a vida apesar daquilo, com ou sem aquilo. Como é que nós podemos tocar a vida com ou sem variante de Manaus? A questão não é mais torcer para que ela não chegue, mas como que a gente lida com a nossa realidade, uma vez que ela será a variante mais prevalente, provavelmente. A gente tem que entender que a gente vai ter que fazer aquilo que a gente já vinha fazendo. A gente tem que se proteger, a gente tem que colocar máscara, a gente tem que ventilar os ambientes, a gente tem que deixar os ambientes abertos, evitar aglomeração, não ficar perto das pessoas, não ficar sem máscara junto das pessoas, restringir o tempo de contato, tudo aquilo, todas aquelas medidas que a gente já vinha fazendo. Ah, Daniel, mas esse vírus não é mais contagiante? Essas medidas não vão ser insuficientes? Não, na verdade o vírus é mais contagiante porque uma vez em contato com a célula, ele tem mais chance de entrar na célula, ele penetra mais fácil nas células em que ele encosta, mas para isso ele tem que encostar na célula. E ele não é um super vírus que consegue nadar com maiores distâncias, não consegue penetrar na máscara porque ele é dotado de uma furadeira especial, ele não é um vírus super mutante que tem superpoderes e super força para chegar em você por meios diferentes. Ele chega da mesma maneira, por gotículas que a gente expele na respiração, pela transmissão aerosol, que é aquela das gotículas que ficam espalhadas pelo ar quando a gente fica em ambientes fechados, mal ventilados, com muita gente. Então, se a gente continuar usando as medidas que a gente nunca deveria ter deixado de usar, a gente vai conseguir lidar com essa variante de Manaus, ou do Reino Unido, ou da África, ou de onde quer que seja. Mas não adianta, e essa é a ideia aqui dessa conversa, a gente ficar se preocupando, ficar se angustiando com um cenário que a gente não sabe se vai acontecer. Não, vai acontecer e a gente vai fazer as mesmas coisas. Vai usar máscara, vai manter a distância. Se precisar encontrar as pessoas, pode encontrar as pessoas em ambientes ventilados, com máscara, sem ficar muito próximo, sem ficar aglomerando. A gente já tem um monte de vídeo aqui falando sobre essas técnicas de redução de danos. Não tem mais a possibilidade de a gente ficar em casa, não tem mais a possibilidade de fechar tudo nesse momento, mas tem muita possibilidade de a gente agir com segurança. Tem um outro vídeo que a gente falava aqui, já no meio lá da pandemia, lá em 2020, que havia um comportamento cíclico nas epidemias, justamente porque as pessoas se protegem e baixam a guarda, se protegem e baixam a guarda. Então a gente passou um momento de novo aumento de casos no Brasil inteiro, não só por causa das variantes, mas por causa do comportamento que a gente viu no final de ano, nas festas de fim de ano, etc. Pessoas baixando a guarda, fazendo festas como se não houvesse problema nenhum, sem máscara, com aglomeração e etc. Isso multiplicado aí por milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas, Brasil afora, obviamente a levar ao aumento dos casos. Agora, diante desse aumento dos casos, diante da ameaça e do susto que outras variantes trouxeram, então possivelmente as pessoas vão lembrar de se resguardar um pouco mais, de adotar as medidas que a gente sabia que funcionavam, que continuam funcionando para esses vírus, e aí de novo a pandemia tende a diminuir. Esperamos que uma nova subida depois, uma terceira onda não venha, talvez já contida pelo início da vacinação. Ainda não está massificada, mas enfim, a gente espera que ganhe
ganhe velocidade aí mais rápido do que uma possível terceira onda, né? Já veio a primeira, a gente baixou a guarda, veio a segunda com uma nova variante e agora a gente vai de novo erguer as guardas, se afastar, relembrar os comportamentos seguros, relembrar que a gente precisa se cuidar e que a gente é responsável por nós mesmos. Mas fala, Daniel, mas putz, minha família não está cooperando. Meu pai é negacionista, minha mãe não usa máscara, meu irmão vai em festa, etc. Bom, já faz um ano, né, gente? Em um ano já deu para aprender que não adianta você brigar. Não adianta você discutir, não adianta bater boca, não adianta enfrentamento desnecessário, porque se a pessoa não mudou em um ano de pandemia, não é agora brigando agora, não, agora tem a variante de Manaus, agora eu vou mostrar esse recorte de jornal e a pessoa vai se convencer. Não vai, se não se convenceu até agora, não é agora que ela vai se convencer. O que a gente precisa fazer? A gente pode se cuidar. O maior número de pessoas conscientes realmente se cuidarem e instituírem essas medidas de distanciamento, de ventilação, de máscara e etc., a gente já está fazendo muita coisa para deter o avanço dessa pandemia. Então, acredite, essa variante vai chegar, essa variante vai atingir a sua cidade, essa variante vai se espalhar, mas vai se espalhar muito menos quanto mais a gente lembrar tudo aquilo que a gente pode fazer. Não precisamos andar angustiados com medo de que ela pode chegar. Ela vai chegar e o medo vai ser o nosso protetor. É aquele medo que não nos paralisa, mas nos lembra que existe uma ameaça e que a gente precisa se proteger e se cuidar para poder seguir a vida. Já chegou na sua cidade? Você já conseguiu ver aí as medidas de proteção aumentando, as pessoas ficando um pouquinho mais preocupadas e voltando a ter aí algum cuidado ou não? Tá tudo uma bagunça aí na sua cidade? Escreve aqui para mim nos comentários, vamos continuar essa conversa aqui embaixo nos comentários e não se esquece de clicar aí nos sininhos, de se inscrever no canal para a gente ir batendo papo sobre essa variante, sobre essa pandemia e sobre muitas outras coisas que a gente ainda vai conversar.